3, 2, 1. Oi, minha gente, tudo bem? Boa noite a todos. Hoje, dia 25 de julho de 2025. Uma data muito especial para todo peregrino, para muitas pessoas do mundo inteiro. Hoje é o dia de Santiago, dia do São Tiago, dia do apóstolo Tiago, como vocês desejarem chamá-lo, né? Nossa intenção inicial era fazer uma live, como a gente está acostumado a fazer, quase semanalmente, né? A gente vinha fazendo lives semanais, né? E agora, quando eu tinha programado a live, tinha divulgado a live, e aí agora, na hora de entrar na live, que estava programada, o Instagram me avisou que agora, para fazer lives, tem que ter 1.000 inscritos. Então, nos deem essa moral, ajudem a gente. Busquem pessoas para se inscrever, para a gente dar 1.000 inscritos, para a gente conseguir fazer live novamente. Então é isso, estamos com 436, falta pouquinho, só falta quase 564 pessoas. 564 pessoas se inscreverem para a gente voltar a fazer as nossas lives na Sociedade do Caminho, tá bom? Então o que eu fiz? Resolvi gravar aqui, vamos fazer uma gravação, isso vai ficar gravado no Facebook. No YouTube vai ficar gravado e vocês vão poder acessar e vão poder ver, porque é inadmissível nós passarmos pela data de hoje sem fazer uma homenagem a Santiago, né? Então, para vocês verem como já estava tudo preparado, ó, nosso grande São Tiago, ó, está aqui, meu Santiago está aqui, né? Então já estava preparado aqui para eu mostrar para vocês. Então, ó, nosso santo está aqui, nosso santo protetor, né, de todos os peregrinos e de todos os caminhos, está aqui comigo para nos proteger, nos ajudar em toda a nossa vida de uma forma geral. Então a saudação vamos iniciar com uma saudação, vamos iniciar com um bom dia. Eu sou José Godinho, sou da Sociedade do Caminho, sou peregrino de Santiago, tive a honra de fazer o Caminho de Santiago em 2022, a oportunidade, a honra de fazer esse caminho em 2022, e isso mudou minha vida de uma forma geral. Muitos me acompanham através da Sociedade do Caminho, já viram meus vídeos, já viram os vídeos sobre o caminho propriamente dito. Mas hoje é uma coisa especial, hoje é um dia especial, né? Então hoje a gente vai falar um pouquinho de Santiago, né? Vamos falar um pouquinho da representatividade dele, o que significa, né? Do fenômeno que é o caminho propriamente dito, mas o caminho, Santiago foi que originou tudo, né? Ele que originou tudo, né? Então, toda essa, vamos dizer, entre aspas, loucura que está acontecendo com o caminho. Ano passado foram 500 mil pessoas retiraram suas compostelas, gente pra caramba, e ainda tem gente que nem pega a Compostela, tá? Já fez tantas vezes os caminhos que nem precisa mais pegar a Compostela. Compostela, o documento que está aqui, que é emitido pela Oficina de Peregrinos de Santiago, né? Pelo Escritório de Peregrinos de Santiago, né, ligado lá à arquidiocese e tal, e é o documento da igreja que nos atesta, né, que nós fizemos o caminho e fomos peregrinos, né? Então, assim, 500 mil pessoas ano passado, 499 mil e uns quebrados, 500 mil, vamos arredondar, 500 mil pessoas fizeram e retiraram essa Compostela aqui, ou seja, oficialmente se tornaram peregrinos, né? E muita gente, dizem, tem um número cabalístico, que 30% das pessoas que... Tem um grupo de 30% que nem pega a Compostela. Então, se for isso, a gente está falando em torno de 650 mil pessoas fizeram durante o ano algum dos caminhos que levam a Santiago. Algum dos caminhos que levam ao apóstolo Santiago, né? Ou apóstolo Tiago Maior, né? Então, assim, é uma loucura, né? Então, hoje, nesse dia 25, a gente está celebrando, e o tema o bate-papo da nossa palestra é o chamado que ecoa pelos séculos, né? Então, ecoa mesmo pelos séculos, porque a gente está falando, quer ver? Eu fiz até a conta aqui para não fazer a conta errada. Nós estamos falando em torno, se a gente contar de toda a história do Santiago, a gente está falando de 1995 anos de existência dessa história. Como tudo começou, há 1995 anos, né? Então, assim, é uma coisa muito intensa. Milhões de peregrinos fizeram esse caminho, né? Então, é um eco de ancestralidade, né? Que atravessa milênios e toca o coração, toca o coração de milhões de pessoas. Santiago não é apenas uma história. Ele é energia viva, uma chama acesa, né? Uma alma, é a alma do peregrino em marcha, né? Então, assim, ele é uma energia que acontece, que a gente não sabe de onde vem. E a gente recebe esse chamado e resolve ir para o caminho de Santiago, como milhares de pessoas vão e
e conseguem ir, né? Então, vamos lá, vamos bater um papinho sobre isso. Hoje a nossa live é diferente das outras, porque normalmente a nossa live ela tem um roteiro mais amarrado, mais específico, né? Ou seja, com tema, com conteúdo específico. Até a gente eu estou com um roteirozinho aqui, estou olhando para o roteirozinho, mas a gente está dando, vamos dar voz à nossa criatividade aqui, vamos dar voz ao nosso sentimento, né? Ao nosso coração. Eu vou falar com sentimento e coração, que é o que rege todo peregrino, né? São os sentimentos de amor, de carinho, de companheirismo que nós temos com todos os peregrinos, que nós temos no caminho de Santiago, e que o apóstolo nos ensina, e que a gente divulga, e que a gente traz para a nossa vida cotidiana, traz para a nossa vida diária, né? A simplicidade de ser peregrino, a simplicidade de vida, né? Tentar tirar o peso da mochila, né? Tirar o peso das nossas vidas. Então isso é um dos ensinamentos de Santiago, né? Então é o seguinte, a primeira coisa que a gente tem que falar, eu já até dei um spoiler aqui, são dos números, né? Dos números do caminho, né? Então a gente vamos olhar para o presente, né? Os números que acontecem hoje. Então por trás de cada número desses 500 mil peregrinos que fizeram os diversos caminhos de Santiago, existe o quê? Uma alma em busca de algo maior, em busca de uma coisa, de completar alguma coisa, ou seja, em busca de algo que te complete, né? Cada um desses milhões de peregrinos é um testemunho silencioso, né, de que o chamado ainda ecoa. Então, sim, o chamado ecoa, como a gente falou, há 1995 anos, né? Então, é isso. Então, em 2025, como eu te disse, 2024, ano de 2024, um ano, foram 500 mil peregrinos que receberam a Compostela, tá? Atualmente, até hoje, 25 de julho, 276.326 peregrinos chegaram a Compostela. E as principais rotas utilizadas quais foram? Francês, português da costa. Foram as 3 principais rotas utilizadas que têm o maior número de peregrinos. E quais são os peregrinos? De onde vêm esses peregrinos que querem tanto encontrar o apóstolo, tanto encontrar Santiago? Primeiro colocado, Estados Unidos, aí depois, em seguida, do segundo, terceiro, tem Itália, Alemanha, Itália e Reino Unido, né? Então, esses são os países com mais número de peregrinos. Os Estados Unidos entrou no gosto bombando. Os Estados Unidos americanos estão indo direto para o caminho de Santiago, estão batendo recorde através da popularização do caminho, através de filmes, através de muita informação, né, sobre o caminho de Santiago. Então, os americanos gostam disso mesmo, naturalmente já gostam disso, de fazer caminhadas, de fazer trilhas e tudo mais, e aí junta-se para um país diferente do deles, um país que tem uma característica completamente diferente, uma cultura completamente diferente, então eles se sentem muito à vontade lá, como qualquer um dos países, dos peregrinos que vão, se sentem muito à vontade no caminho de Santiago, né? Então, é isso. E aí o interessante é o seguinte, quais são as motivações declaradas? Afinal de contas, a gente está falando, né, daqui, ó, nós estamos falando dele hoje é dia dele, hoje é dia do nosso apóstolo Santiago, do apóstolo Tiago Maior. Quer chamar de apóstolo Tiago Maior, quer chamar de São Tiago ou quer chamar de Santiago, tá? De Compostela. Então você fica a seu critério, tá? E nós vamos falar dele, e assim, e quando a gente fala dele, naturalmente a gente está falando de um símbolo de religiosidade, né? Ou seja, é um símbolo católico, é um apóstolo, um dos 12 apóstolos de Jesus Cristo, né? E o caminho tem, obviamente, nasceu religioso. O caminho nasceu cristão. E o caminho se tornou católico. Entendeu? Então, assim, o caminho é nitidamente um caminho religioso. Então, quando você faz o caminho, você nos principais pontos de início de caminho, você preenche um formulário onde você diz, e quando você chega, né, a Santiago, você responde um formulário também, perguntando por qual motivo que você está fazendo o caminho. Religioso, 46% das pessoas respondem que o motivo é religioso, tá? E tem uma outra opção que não é muito clara, religioso e outros. Já tentei buscar essa informação, o que significa religioso e outros. Eu penso que, assim, eu não tive uma informação concreta, mas religioso e outros, eu acho que tem que ver com as questões espirituais, tá? Ou seja, você pode não ser católico, você pode não ser cristão, mas você tem uma espiritualidade, você pensa na questão da espiritualidade, e aí você faz o caminho para uma questão espiritual, independentemente da religião que você segue, tá? Então eu penso isso. E pasmem,
Se 46% disseram que é religioso, 33% disseram que o que é religioso e outros, tá? Então, ou seja, nós temos aí 33 mais 46, 79% das pessoas, praticamente, quase 80% das pessoas, dizendo que o motivo é espiritual e religioso, né? Então, não tem como fugir disso, né? Não tem como fugir disso. Esse é o verdadeiro responsável por tudo que foi criado e por tudo que aconteceu nesses 1995 anos, né, dessa história toda. 1995 anos é a história toda, tá? Não de caminho. Caminho a gente conta de 814, 820 para cá, né, do ano de 820 para cá. Agora, a história dele começa o quê? Há 1995 anos atrás. Pô, Godinho, tempo pra caramba, 30 anos. Porra, começou em 30 depois de Cristo? Começou em 30 depois de Cristo. Vamos entender um pouquinho essa conta, né? Os apóstolos, teoricamente, conheceram Jesus. Eu não sei se tem algum local que tem escrito certo, mas o certo é muito difícil nós obtermos, né? Então, assim, os apóstolos conheceram Jesus 3 anos antes dele ser crucificado. Então, vamos lá. Se Jesus foi crucificado com 33 anos, eles conheceram Jesus no ano 30, tá? A gente começa a contar os anos a partir do nascimento de Jesus. Então, Jesus foi crucificado com 33, eles conheceram Jesus com 30, 3 anos antes da sua crucificação, né? Aí, beleza, então a história, e o Santiago, né? E o Tiago Maior, o apóstolo Tiago Maior, ele foi um dos primeiros peregrinos a serem convidados, a serem recrutados. Ele largou mão de tudo, gente. Ele largou mão de tudo. Ele era pescador junto com o irmão, o João, né? Ele estava pescando com o pai, o Zebedeu. E aí, quando viram Jesus na margem, pregando, e aí acabou que os Jesus gostaram e Jesus convidou eles a participarem, a seguirem ele. E eles, na hora, eles largaram tudo. Largaram tudo. Isso é um primeiro símbolo de você largar tudo, você se desprender de tudo para seguir a sua fé com coragem, com vontade. E eles acreditavam que Jesus era o Messias, né? Já existia aquela lenda do Messias, né? Aquela história, né? Que o Messias, o novo Messias apareceria e tudo mais. E quando eles olharam para o pai deles, Zebedeu, a gente vai deixar você, a gente vai largar você. O Zebedeu vira para eles e fala assim, porra, vocês vão seguir Jesus, vocês vão seguir o Messias. Olha a honra disso, olha a grande alegria disso. E eles foram, efetivamente eles foram seguir, largaram tudo naquela hora, naquele momento, e foram seguir, partiram com Jesus para essa jornada. Uma jornada de quê? Eles deixaram de ser pescadores de peixes e passaram a ser pescadores de almas. Eles foram aprender com Jesus, eles foram ter conhecimento com Jesus, eles foram se desenvolver com Jesus. Para quê? Para que após a crucificação de Jesus, eles pudessem fazer essa pregação, os apóstolos, né, a pregação, cada um foi para um lugar, fazer a pregação do cristianismo nos diversos pontos, nos mais diversos pontos, nos mais diversos locais, né? E Santiago escolheu a Península Ibérica para fazer isso. Ele saiu, em 34, ele saiu lá da Palestina, né, lá da Terra Santa, e foi para onde? Foi para a Península Ibérica, ainda sob o Império Romano, para o quê? Para pregar, para tentar o quê? Pescar almas, para tentar trazer, né, adeptos ao cristianismo, né? E ele pregou durante 10 anos lá, ele ficou batalhando isso durante 10 anos lá, né, com muita força, com muitos perigos, né, porque ainda estava sob domínio romano, né, tinha momentos de mais tranquilidade, tinha momentos de muita dificuldade, em que os cristãos eram perseguidos. Então ele fez esse trabalho assim, muito árduo por parte dele. E ele não teve grandes resultados no começo não, tá? A gente já fez uma live sobre isso, contando um pouquinho disso. Agora, falar em números, o interessante é o seguinte, sabe de quantos anos a gente está falando da história de Santiago? Ou seja, em vida, ou seja, o período dele, dos 1995 anos de história, vamos lá, de toda essa história com ele apóstolo, com ele na Península Ibérica, e ele, né, depois morto, né, ou seja, a história dos restos mortais dele, a descoberta dos restos mortais dele, que o local onde foram descobertos depois tornou-se a cidade de Santiago de Compostela, foi erguida a igreja, e da igreja
peregrinos foram para lá, foram, e aí construiu a catedral, a igreja foi aumentando e tudo mais, e originou-se a cidade de Santiago de Compostela, né? Então a gente está falando isso tudo de 1995 anos, mas olha só, sabe olha só, eu não tinha parado para pensar nisso até hoje. Até hoje eu não tinha parado para pensar. A vida dele foi tão intensa, mas foi tão intensa que a gente tem 14 anos. 14 anos de história em vida, né? Porque ele começou com 30 anos com Jesus, apóstolo. Foi daí que a gente passou a conhecê-lo, quando ele aceitou o convite de Jesus, né? Jesus chamou ele para acompanhá-lo junto com o irmão João. E aí, de 30 até 44, quando ele foi decapitado, foram os 14 anos de vida dele. 14 anos de vida no cristianismo, tá? Então, assim, olha só que loucura, né? A vida dele foi tão intensa, a vida dele foi tão marcante, a vida dele foi tão importante para toda a Península Ibérica. E olha só, para toda a geopolítica da região no futuro, que ele nem imaginava que isso ia acontecer, né? Qual era o objetivo dele? Trazer, né, ovelhas para o quê? Para o cristianismo. Trazer adeptos ao cristianismo. Essa era a missão dele. Mas o legado dele foi tão importante depois da sua morte, cara, que foi uma coisa de louco que a gente já viu na história, que tudo que aconteceu, a importância dele para a Península Ibérica e para o quê? Para as colônias, né, para a América Latina. Muito importante, tá? Então, vamos continuar aqui, né? Então, assim, vamos lá. Os números, a gente falou dos números aqui, né? Então, por trás de cada número, né, há uma alma que busca. Então, assim, gente, para pensar, 500 mil pessoas, são 500 mil, vamos analisar só o oficial, tá? 500 mil pessoas fazendo um caminho de Santiago por 500 mil motivos diferentes. Foi por motivo religioso, tá, mas cada um tem o seu pensamento, cada um tem o seu objetivo, cada um tem a sua vontade, né? Cada um acha o que é certo, o que é errado, né? Então, assim, cada um faz o seu caminho diferente. Você pode fazer... milhares de pessoas fizeram o caminho francês, só que cada pessoa dessa viu o caminho, ou sentiu o caminho, ou vivenciou o caminho de uma forma diferente, tá? Então, o caminho é individual, o caminho é seu, você que faz o seu caminho, né? Então, assim, é isso que acontece, né? Então, assim, 500 mil pessoas fizeram caminhos de motivos diferentes. É um fenômeno louco que acontece. O crescimento do caminho de Santiago, dos peregrinos no caminho de Santiago, é uma coisa, assim, que cresce desde 2016, vem crescendo ano após ano, E engraçado que após a pandemia, estourou. É recorde após recorde o número de peregrinos anualmente, tá? Então, assim, o que moveu, né? Ou seja, é um eco do mesmo chamado, esse chamado que nós temos hoje no século XXI, é o mesmo chamado, né, que outrora moveu o quê? Monges, cavaleiros, né, penitentes e sonhadores. Esse sonho que nós temos, esse chamado que nós temos, guardado as devidas proporções, que nós estamos no século XXI, tudo é mais fácil. Estamos aqui online, né, ao vivo e a cores. Quer dizer, ao vivo não. Estamos gravando aqui, era ao vivo, né, mas não vai ser. Então, nós estamos aqui gravando. Cara, olha que coisa linda. Então, é o mesmo chamado que aconteceu com os monges e cavaleiros que existiam naquela época da Idade Média, né? Então, muito bem, beleza? Então, o número é uma coisa marcante, muito marcante nesse processo todo, né? O chamado da alma, né? As motivações de ontem e de hoje. Então, o que leva alguém para deixar tudo, né? Tudo para trás e caminhar por semanas? Eu deixei tudo para trás e fui caminhar por semanas. Era um sonho desde 1995, e aí chegou em 2021, após a pandemia, quando as coisas começaram a abrir, voltar à normalidade. O Papa, né, ele prorrogou o Ano Santo de 2021 até 2022, aí para mim aquilo ali foi um sinal, e eu larguei tudo para fazer o caminho de Santiago. Aí eu larguei tudo literalmente, fiz uma transição de carreira depois, larguei tudo literalmente para fazer o caminho de Santiago, porque era chegada a hora. Vários sinais apareceram, vários insights apareceram para que eu tivesse a coragem de falar assim, não, chegou a hora e está na hora de ir, eu tenho que ir mesmo, então não tem jeito. Então, e foi isso que aconteceu, tá? Como acontece com muita gente. Sempre pergunto para os peregrinos que eu conheço, ou para as pessoas que querem fazer o caminho, eu pergunto assim, como surgiu o caminho na sua vida?
Como aconteceu o caminho na sua vida? Como surgiu? Da onde você tirou essa ideia? Foi num bate-papo com um amigo? Foi num programa de televisão? Foi num livro? Foi como? Foi num trabalho de escola? Como é que aconteceu isso? Cara, escutar essas experiências, escutar essas histórias de vida é a coisa mais linda do mundo. E a coisa que me deixa bastante impressionado é justamente isso. Como que as pessoas descobriram o caminho e por que as pessoas se fixaram tanto. E essas pessoas se fixam tanto em fazer, né, desejam tanto fazer o caminho de Santiago, que às vezes você pergunta para ela, mas por quê? E a pessoa não sabe responder. Como eu não sabia responder uma semana antes de fazer o caminho. Sabia que eu tinha que ir. Mas por que eu tinha que ir? Isso eu descobri depois do caminho e ainda estou descobrindo. Tá? Porque cada dia que eu falo do caminho, eu descubro mais alguma coisa a respeito. Tá? Então eu aprendo mais alguma coisa a respeito. Tá? Então, olha só. Em cada mochila há mais do que roupas. O que tem dentro das mochilas que nós carregamos? Fazendo uma analogia, fazendo um referencial, né? Nas mochilas não tem apenas roupas, não. Sabe o que tem nas mochilas? Tem feridas, tem esperanças, tem orações, tem despedidas, tem renascimentos. Renascimentos. Tá? Então é isso que a gente carrega na mochila, de cada peregrino tem isso. Roupa, todo mundo tem, e muito se discute a respeito de roupa, muito se discute a respeito de, vou levar roupa X, vou levar roupa Y, vou levar X, Y, Z. Tá legal. Essa é a mochila, vamos dizer, que seja a mochila física. Vamos transformar agora a mochila numa mochila que está dentro de você. Aquela mochila que está dentro de você, que você carrega todo dia. O que você vai colocar dentro dessa mochila para o caminho? E o que você vai levar para o caminho que você vai deixar lá? Essa que eu acho que é a principal reflexão que tem que ser feita. Eu acho que essa talvez seja a principal importância do caminho de Santiago. E eu acho que esse é um dos motivos acredito que esse seja um dos motivos que está levando tanta gente para o caminho nos dias de hoje. É porque há tanta desesperança, né? Ou há tanta esperança da pessoa mudar, ou há tanta desesperança, a pessoa está tão desesperada, a pessoa está tão triste, está tão desmotivada, está tão cheia de problema, que ela vai para o caminho buscando o quê? Buscando a solução. Buscando, né, aliviar a mochila da sua vida e fazer o seu caminho de vida mais leve daí para frente. Então, o caminho de Santiago, do meu ponto de vista, está sendo um divisor de água na vida das pessoas. As pessoas estão tão precisadas de alguma coisa diferente. Eu já falei isso aqui na Sociedade do Caminho, já falei em algumas lives, que é o seguinte, as pessoas, elas estão indo para o caminho, né? E assim, com uma vontade muito grande de mudança, né? Elas estão indo para o caminho com uma vontade muito intensa de mudança, né? Então elas estão indo para o caminho com realmente uma vontade de voltar diferente do que elas foram. E eu falo também, né, que o caminho é um portal que se abre, no meu ponto de vista. Vamos dizer que seja um portal. É um portal que se abre. Você está tão acostumado no dia a dia, na tua rotina, no seu dia a dia, que ele aqui, ó, ele nos proporciona, né, um período, ele nos proporciona um período, tá, em que nós podemos relaxar e que nós podemos nos preocupar apenas com as coisas mais básicas do ser humano. E com isso nós tiramos um peso danado das nossas costas, ok? Então o peregrino, ele alivia, né, no caminho de Santiago o seu peso. E outra coisa, ele passa a viver num ambiente em que ele volta a acreditar, eu sempre falo isso, volta a acreditar na humanidade, né? Volta a acreditar no companheirismo, volta a acreditar porque é um ambiente seguro, onde ele tem a oportunidade de sair do dia a dia louco que ele vive e ir para um ambiente totalmente diferente, totalmente positivo, né? Ok? Então, por que Pati, o que nos move caminhar sem... Qual busca do sentido que nós temos? Isso é uma reconexão, né? Peregrinos medievais, como eu disse, o que faziam? Buscavam perdão, buscavam os votos, né? Buscavam milagres, né? Faziam votos e buscavam milagres. Os peregrinos modernos, o que eles
tentam resolver, né? Resolver o vazio das suas vidas, aumentar a sua fé, ter superação, ou desenvolver a superação, a motivação da superação, se livrar dos problemas modernos da mente que tanto nos incomodam, a questão da ansiedade, a questão da depressão, burnout, e aí vai, tá? Ou seja, todos esses problemas que nos afligem, pelo menos durante 30 dias, ou 20 dias, ou 10 dias, você vai se ver livre disso aí. Você vai passar por um processo de adaptação e um processo de transição, e você vai se livrar de toda essa carga negativa. E você vai se sentir tão bem, e você vai voar tão bem, você vai caminhar tão bem, que, cara, quando você sair de lá, você vai se sentir que você está reconectado e você está renovado com outros valores que você não consegue aqui por causa do dia a dia. E qual a missão do peregrino? É levar o Santiago para a sua vida. Levar ele, o caminho de Santiago, mas levar ele aqui, os seus princípios, os seus valores, levar o que ele proporcionou para a gente para a sua vida cotidiana, tá? Então, o verdadeiro motivo de caminhar raramente se revela na partida. Ele floresce no silêncio da jornada. E como eu disse, muitas vezes perguntar, o cara não sabe por que vai fazer o caminho, peregrino. Mas durante a jornada ele vai descobrir, ou se não descobrir durante a jornada, melhor ainda, vai descobrir depois da jornada. Tá? Ok? Muito bem, estamos caminhando bem aqui. Vamos aqui, ó, na linha do tempo do caminho de Santiago. A linha do tempo conta a história de vida e morte de Santiago. Cara, eu falo muitos peregrinos, eu brinco de certa forma, dizendo que eu gosto muito do Senhor dos Anéis, né? Primeiro os 3 primeiros filmes, depois o Hobbit, os 3 últimos, quer dizer, que eram os 3 últimos, mas eram os 3 primeiros, não está fora de ordem. Mas eu gosto muito da Sociedade do Anel, ou do primeiro filme, né? O Retorno do Rei, né? O Retorno do Rei, tá? Então eu gosto muito da trilogia. Então, se eu fosse fazer um filme de Santiago dedicado a ele, ia ser um filme espetacular, porque ia ser uma trilogia. Ia ser ia ser os 3 anos dele, o primeiro filme, os 3 anos dele de apóstolo, o segundo filme dele, os 10 anos dele saindo da Terra Santa, indo na Península Ibérica, pregando, voltando e encerrando com ele sendo decapitado, sendo, né, torturado e decapitado, e depois os seus discípulos, né, levaram ele para ser sepultado na Península Ibérica, e eu terminaria o filme, mostraria esse sepultamento, tá? Mostraria a igreja que eles construíram em cima. A igreja depois foi destruída pelos romanos e ficou esquecida durante praticamente 800 anos. E aí eu mostraria a última cena do segundo filme, seriam Pelaio, o ermitão, vendo as estrelas caindo na floresta até. E aí nós começaríamos um terceiro filme, do que aconteceu com o corpo de Santiago e tudo o que aconteceu após a descoberta do corpo de Santiago, todos os milagres que aconteceram, todas as aparições que tiveram, toda a importância do Tiago geopolítica para a Península Ibérica. Tá? Então seriam 3 filmes, no mínimo, porque é uma história, o que não falta é coisa para contar, o que não falta é história para contar, tá bom? Muito bem, então olha só, no passado, reis, camponeses, pescadores e santos cruzaram a Europa guiados por uma fé maior do que o medo, porque as pessoas tinham medo, né? Óbvio, naquela época que o corpo de Santiago foi descoberto, a Península Ibérica estava dominada pelos mouros, estava ocupada pelos mouros. E ser peregrino naquela época era perigoso pra caramba. Tanto que as rotas, elas são ao norte. Elas são as primeiras rotas que surgiram de peregrinação. O caminho francês, caminho do norte, eram justamente pelo norte, justamente na faixa de fronteira, né, com a dominação moura. Então, assim, os peregrinos buscavam fugir, ir para essas rotas para fugir do perigo, não só dos mouros, quanto também dos muçulmanos, mas também dos ladrões. E eles iam para uma rota
que já era uma rota romana de comércio, que foi utilizada por eles, porque as cidades foram crescendo ao longo do caminho, né? Baseados em muitas igrejas templárias, e aí vai, ordens militares cristãs que faziam esse trabalho de apoio e de suporte, de cuidado e de proteção do peregrino na sua jornada, tá? Uma delas foi a ordem do templo, né? Os templários, né? Então, eles guiaram uma fé maior do que o medo. Fé esta que nós temos, e medo este que nós temos, até o peregrino hoje em dia tem medo. Por falar nisso, assiste o nosso vídeo, assiste a nossa live, porque tem desmedo peregrino. Tem uma live, busca lá, foi há uns meses atrás aí, a gente fez essa live. Por que tem desmedo peregrino? Por que você tem medo? Naquela época eu teria medo. Mas aí tá, a ansiedade bate, é um país estrangeiro, língua, mas isso aqui não é o momento da gente falar isso aqui agora. Mas vê lá a live, por que tem desmedo peregrino, né? E aí depois veio o esquecimento, o caminho passou por um período de esquecimento, por alguns séculos, tá? Passou na questão da Península Ibérica, da questão do cristianismo, né? E aí surgiram novas vertentes cristãs, e o caminho foi entrando em esquecimento. Mas como todo mistério sagrado, ele apenas esperava o tempo certo de renascer. E renasceu no século XXI, conosco, né? Com todos nós, conosco, ele renasceu, tá? Então, na Idade Média, o auge da peregrinação foi século XI até o século XIII. A importância de Santiago como padroeiro da Península Ibérica. Ele era o cara da Península Ibérica. Caminho como rito espiritual, cultural e social. O caminho era um rito, não, totalmente espiritual. Séculos de esquecimento, por causa das guerras, por causa das pestes, né? E o renascimento nos anos 80, né? Então, sim, crescimento foi um crescimento exponencial, né? E uma difusão mundial do caminho, graças aqui ao nosso amigo Santiago, né? Mas mesmo o caminho esquecido, ele permaneceu vivo, como a chama sagrada adormecida, né? À espera de quem ousasse reacendê-la. E aí, qual é a nossa missão? Quando a gente faz o live, quando a gente faz o vídeo, todo peregrino, todo que faz live, faz vídeo, conversa, divulga, bate papo, faz questão de transmitir, contar a experiência, o que a gente está fazendo? A gente está mantendo acesa a chama do caminho. Nós estamos honrando Santiago, falando e fazendo isso, e contando a sua história, contando do caminho, falando da importância de chegar até lá, e falando do sentimento que nós temos de amor pelo caminho de Santiago, e principalmente pelo apóstolo Santiago, tá? Que é o que originou tudo isso, né? Então, o caminho jamais foi esquecido, ele apenas repousou no coração do mundo, aguardando um novo despertar. Então, ele aguardou no coração do mundo, né? Então, quem é o Santiago e por que a gente honra ele hoje, no dia 25 de julho, né? Ele é um apóstolo, tá? E se a gente pode dizer, ele também, além de apóstolo, ele é um guardião, né? Ele é um guardião do caminho. Santiago não caminha ao nosso lado, ele caminha dentro de nós, tá? Ele é um guardião invisível que protege, inspira e nos ensina. Um guerreiro da fé que hoje se tornou o mestre da transformação interior. Ele é um guerreiro da fé, né? Religioso, que passou a ser o quê? Né? Um mestre da transformação interior. Quantas pessoas vão para o caminho que saem de lá, dizem que saíram mudados, se transformaram, o caminho transformou minha vida. Não, o caminho, Santiago transformou a sua vida, né? Por quê? Ele protegeu, ele te inspirou e ele te ensinou. Ele foi seu guardião durante todo o trajeto que você fez. E ele passou a ser o seu guardião para a vida. Ele é o meu guardião para a minha vida, nos dias de hoje, tá? Em todos os meus caminhos, sejam eles profissionais, pessoais, eu peço a ele. Eu busco a orientação dele e peço a orientação para ele. É assim, tá? É assim. Porque ele mudou minha vida realmente, tá? Ele mudou. Então, qual a mística do caminho? Ele é o protetor dos peregrinos, protetor dos caminhantes ou dos peregrinos, né? Ele teve a figura do Matamoros, né? Como eu disse, esse está no terceiro filme da trilogia dele depois de ele fazer uma aparição, né, montado num cavalo branco, né, liderando as tropas espanholas contra as tropas muçulmanas, que estavam no maior número, e liderou as tropas, e eles ganharam a Batalha de Clavirro, e isso espalhou, essa notícia se espalhou pela Península Ibérica,
e aí o que? Reacendeu a força dos espanhóis ou seja, aqueceu o coração dos espanhóis na questão da retomada da Península Ibérica, da reconquista da Península Ibérica por parte dos espanhóis. Eles passaram a acreditar em algo maior. Eles passaram a acreditar que estavam sendo o quê? Protegidos, passaram a acreditar que estavam sendo orientados. Ou seja, aumentou a fé dos espanhóis na questão da reconquista, né? E isso estimulou-os, né? Isso aqueceu-os, né? Estimulou-os, deu força, deu fé para que eles pudessem lutar com mais afinco e acreditar, mesmo estando nas situações mais difíceis. Quem fez responsável por isso foi ele. E o culto a ele, ao acreditar no Santiago, foi isso, tá? Então, ele depois dessa figura de Matamouros, de cavaleiro, né, chamado Matamouros, mas o pessoal não gosta muito desse termo, né? Porque, pô, como é que pode um apóstolo se chamar de Matamouros, né? Descer de um cavalo branco montado na espada e tal, mas ele é o cavaleiro, realmente, tá? Ele é assim, ele é uma figura que é... Tudo bem, vamos deixar o Matamouros de lado, vamos deixar Santiago Cavaleiro. Ele é o cavaleiro, sim, tanto que ele é patrono dos exércitos, patrono de diversos exércitos aí na Península Ibérica, tá? Então, hoje, o que ele faz? Ele transmutou, né, a imagem dele de Matamouros para um símbolo de quê? De paz interior, para um símbolo, como a gente já disse, de transformação interior, né? Através do quê? Através da coragem, da fé, da perseverança, do amor, né, silencioso. Tudo isso que nós encontramos no caminho, né? A gente precisa ter coragem, a gente precisa ter fé, a gente tem que perseverar e a gente tem que ter o quê? A gente tem que ter um amor que é silencioso, né? Então, Santiago é um guerreiro sagrado, ele é um guerreiro sagrado, que em silêncio nos ensina a lutar contra nós mesmos e vence com o amor. Ele nos ensina a lutar, porque quando a gente vai para o caminho de Santiago, a maior dificuldade somos nós mesmos. Por isso que porque tem medo peregrino. Se o local te dá uma série de condições para você fazer o caminho com tranquilidade, e onde é que estão os seus receios, onde é que está o medo? Na Idade Média, o medo estava externamente, né? Óbvio. Cara, hoje, com a tecnologia, a gente sai com o celular debaixo do braço, o celular sai me guiando, nem nos perder, nós não vamos nos perder mais. Agora, tu imagina o peregrino na Idade Média, caminhando, indo. O que levava esse cara? O cara é muito corajoso, só a fé que motivava, uma fé gigantesca para motivar esse cara, para fazer ele acreditar que ele ia conseguir andar 800 quilômetros no meio do mato até Santiago com medo, com problema de assalto e com problema de guerra. Cara, então assim, nós temos essa facilidade do mundo moderno, mas a gente já tem outros problemas, né? A gente tem outros medos, a gente tem outras dificuldades que aquele cara lá atrás não se preocupava com isso. Então, o homem do século XXI, ele tem, assim, outros tipos de problemas graves, né, que Santiago nos ensina a lutar contra eles. E aí vai a questão da superação, da motivação, né? E ele traz isso para dentro das nossas vidas. Ele mostra para a gente que nós somos capazes. Ele nos ensina, né, a lutar contra nossos medos e mostra que nós vamos vencer e nós vamos superar tudo, isso com muito amor. Amor que está em todo caminho, né? Amor que está em todo caminho. É o amor que a gente fala, o amor do peregrino com o ser humano, o amor do peregrino com o próximo, é o amor entre o ser humano, entre seres humanos, é o amor ao próximo, tão pregado por Jesus. Isso é vivo no caminho, isso é claro no caminho, tá bom? Então Santiago vive em cada passo que nós damos com fé, em cada lágrima silenciosa, nas trilhas e em cada começo. Então Santiago está conosco, né? Sempre. Ele vive dentro da gente. Ele vive dentro do coração de todo peregrino. Às vezes o peregrino nem reconhece isso. Mas cada vez que você faz, cada vez que você chega, cada vez que você bota esse certificado na parede, você está colocando, além do certificado na parede, mas muito mais importante do que esse certificado na parede, né, que é só uma lembrança, né, só uma recordação, uma grata recordação, você está colocando o quê? O Santiago dentro do seu coração. E muita gente dá mais valor a essa parede do que o Santiago dentro do seu coração. Santiago faz parte. Ele está dentro de você. Só cabe você descobrir. Será que você vai ter que fazer outro caminho para descobrir isso? Para conseguir enxergar? Se tiver que fazer, faça, né?
Então, qual o legado? Do presente e futuro, né? Ou seja, sintam um chamado dentro de vocês, né? Talvez o caminho ainda não tenha te chamado, ou talvez ele já tenha até sussurrado. Ele sussurra no seu ouvido, ele te dá sinais sutis. E você tem que ter a habilidade, você tem que desenvolver essa habilidade de você conseguir enxergar. Mas uma hora você vai enxergar. Pode passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, tudo no seu tempo. O tempo correto você vai entender e você vai chegar. Chegou a minha hora, né? O caminho de Santiago não é só uma rota antiga, ele é uma resposta viva ao silêncio de quem busca sentido para a vida. Você busca um sentido para a vida através do caminho de Santiago. Ou melhor, o caminho de Santiago dá um sentido para a sua vida. Se você não está buscando isso, então você vai voltar com outro sentido para a sua vida. O caminho de Santiago é uma ferramenta de desenvolvimento humano, né? Quais são os impactos que o caminho de Santiago, quais são os impactos gigantescos que Santiago nos proporciona? Quais são esses impactos? São 3, tá? Olha só, mudanças pessoais. Como eu disse, você traz ele para dentro do seu coração. Você traz ele para dentro do seu coração e aí, as mudanças pessoais que você vai fazer na sua vida. Cura emocional. E você vai encontrar um propósito de vida. Se você não tem, você vai encontrar um propósito. E essa palavra é tão importante, propósito. Para tudo que você faz, você tem que ter um propósito. Propósito é o farol. Propósito é o objetivo, é o farol. Propósito é o farol que te guia. É aquilo que te mostra para onde você vai, qual o caminho, né? Então, assim, você vai achar o teu propósito, você vai buscar e você vai voltar do caminho de uma forma diferente, como nós já falamos, tá? Caminho como herança espiritual da humanidade. 500 mil pessoas. Alguém tem dúvida disso? Alguém está com dúvida disso? Do que significa, do que representa? Gente, isso é trovão, tá chovendo pra caramba aqui, tá? Olha só, caminho como herança espiritual da humanidade, um lugar onde todos são iguais, peregrino é igual. Eu brinco falando sério, que peregrino não tem sexo, não tem cor, não tem nacionalidade, não tem idade, não tem condição física diferenciada. Peregrino é peregrino. Cada qual dentro da sua característica, mas todos são iguais. Cada um faz o seu caminho, mas todos são iguais. Quando você olha para aquela pessoa, independente de ter 18 anos ou independente de ter 80 anos, você vai olhar para aquela pessoa como o quê? Uma mochila nas costas, você vai olhar para aquela pessoa assim, peregrino, peregrina. Você vai olhar para aquelas mulheres fazendo o caminho, vai olhar para os homens fazendo o caminho, você vai olhar, são meus irmãos peregrinos. Então, um lugar onde todos nós somos iguais, todos nós buscamos, cada qual o seu propósito de vida, né? Ou seja, o que significa isso? É uma linguagem universal de esperança. Esperança que eu já disse ali atrás, alguns minutos atrás, uma esperança de que ainda é possível acreditar na humanidade. Ainda é possível acreditar na humanidade. Por isso que hoje, dia 25 de julho, nós brindamos, nós honramos com tanta felicidade e alegria a vida e a morte e toda a história e o legado que Santiago deixou para nós. Temos que honrar, temos que realmente acreditar e temos que honrar e temos que buscar isso aí, tá? Temos que reconhecer isso aí, tá? E quem vai ao caminho tem que trazer ele para dentro da sua vida, ok? Caminho como promessa de transformação. Já falamos sobre a transformação. O caminho cura, mas não é porque ele tem poder, né? Ele tem poder em si. Ele cura porque ele revela o poder que está dentro de nós. Ou seja, ele nos ensina, quando eu falo ele, caminho, Santiago, nos ensina o quê? Né? O poder que já estava em nós. Ao caminhar, o peregrino reencontra a sua própria verdade, a sua essência esquecida e se reconcilia com a vida. Ah, verdade, você se reconcilia com a vida. Quantos peregrinos vão com dificuldades para o caminho, vão com situações mal acabadas, deixam para trás nos seus locais onde moram situações que não foram resolvidas ou estão pendentes e vão para o caminho. E no caminho eles conseguem achar a saída, a solução para esse problema. E conseguem resolver o problema. Então no caminho a gente não perde nada, apenas deixamos para trás o que já não somos. Nós não somos mais aquilo, nós não queremos mais isso.
Então nós voltamos, nós deixamos para trás aquilo que não nos pertence mais. Nós deixamos para trás aquilo que não cabe mais na mochila da nossa vida. Da mesma forma que nós deixamos para trás todo o peso desnecessário da mochila, peso físico mesmo. Está muito pesado na minha mochila, eu tenho que esvaziar, tem coisa que eu não estou usando, tem coisa que eu não preciso mais, tem coisa que eu não uso mais, tem coisa que não me agrada mais, então eu tenho que deixar para trás. E é a verdade, é a mais pura verdade. Tá? Então hoje, nós estamos encerrando aqui a nossa live. A nossa live hoje é rápida, é relativamente rápida. Se bem que nós estamos falando há 45 minutos. A nossa live sempre é programada para 1 hora. Então, olha só, a gente está chegando ao encerramento da live. Tá? Hoje, ao celebrarmos Santiago, celebrarmos nosso santo, nosso apóstolo Tiago Maior, né, celebramos também um chamado que nunca cessou. Foi um chamado que sempre teve. Talvez você ainda não tenha pisado no caminho, mas algo em você se move só de ouvir falar dele. Talvez Santiago já tenha sussurrado no seu coração. Tá? Então, é isso. A gente fala do caminho, a gente comenta com o caminho justamente com isso. Talvez isso aí ajude ele a sussurrar no seu coração, ou talvez abra, quando a gente fala, a gente conversa no caminho, quando a gente troca ideia, quando a gente conta a nossa experiência, quando a gente dá dica, e etc, na realidade, acho que a gente está abrindo uma conexão, a gente está te permitindo abrir um canal, uma conexão, um canal com quem? Um canal com Santiago, o Tiago Maior. Porque ele vai te sussurrar, ele vai te dizer, ele vai te plantar a semente, ele vai plantar a semente em você, e aí ele na hora certa, no momento certo, ele vai te dar os sinais para isso. Então, o que eu quero dizer, gente, a gente está encerrando aqui, eu quero dizer salve Santiago, tá? Salve o apóstolo Tiago Maior, 25 de julho, olha só, nós estamos em 2025, 2026, 2027, ano santo. Eu fiz em 2022 ano santo e pretendo fazer, na pior das hipóteses, em 2027, né? Um ano santo eu vou fazer. Se puder fazer 2026 e 2027 eu vou fazer, tá? Então, assim, é uma grande honra, né? É um grande legado que a gente tem. Então, eu só vou pedir a oportunidade, pedir a permissão de vocês para fazer uma pequena oração aqui, né? A respeito aqui de uma pequena oração baseada aqui em Santiago, né? Então, eu gostaria de fazer essa oração, tá? Vou começar. Santiago, apóstolo do alto e das estrelas, guardião dos que buscam, mestre dos que caminham, neste dia consagrado ao teu nome, abrimos o nosso coração para escutar o teu chamado. Tu que conheces as dores do mundo e o silêncio das trilhas, conduz nossos passos com coragem e humildade, para que mesmo nas sombras nunca percamos a direção da luz. Que cada pedra no caminho se transforme em aprendizado e que cada amanhecer seja um recomeço na alma. Ensina-nos a caminhar não apenas com os pés, mas com o coração desperto, com a fé renovada e o espírito leve. Protege os que estão na estrada, Inspira os que ainda temem partir e acolhe aqueles que retornam transformados. Que o teu manto nos cubra na noite e tua estrela nos guie ao destino mais sagrado, o reencontro com nós mesmos. Amém. Utreia e Suzéia. Até me emocionei. Tá bom, gente? Grata satisfação, peço desculpas por não ter feito ao vivo, tá? Mas foi no Instagram. E assim, uma honra muito grande estar aqui falando com vocês esse dia, 25 de julho, um dia tão especial para mim é um dia muito especial, tá? Então, assim, acho que para todo peregrino, para todo mundo que acredita, para todo mundo que tem fé, é um momento muito especial para a gente o dia de hoje, tá? Então, para todo peregrino de Santiago, para todo peregrino de uma forma geral, porque ele é protetor de todos os peregrinos, mas principalmente para aqueles que estiveram lá com ele, tiveram a oportunidade de visitar a sua catedral, ver o local onde ele está enterrado, seus restos mortais estão enterrados, participar da missa, assistir uma missa com botafumeiro. Então, para todos esses peregrinos,
o dia 25 de julho é um dia muito especial. Então, o que eu posso terminar dizendo é: salve Santiago, salve o apóstolo Tiago, maior, tá bom? Um grande abraço, obrigado a todos aí, espero que tenham gostado. E agora vamos ver como é que a gente vai fazer as próximas lives para a Sociedade do Caminho, tá bom? A gente vai descobrir uma forma, de repente nova, a gente passa para o YouTube, a gente vai ver qual a forma que a gente vai viabilizar isso, tá joia? Grande abraço, tudo de bom para vocês e até a próxima. Um abração, tchau, tchau.